Começa, Lana. Não, pode começar. Acho que eu passei um pouco do capítulo, na verdade. Boa parte do capítulo nós discutimos a semana passada. Acho que foi isso, então. Porque você vê que o livro da Rosa, ele discute também, né, esses conceitos de capital fixo e capital circulante. Eu acho que é importante, quando se discute a questão do capital fixo, e para o Marx é aquela fração do capital constante, que transfere o seu valor fracionariamente para o produto. Que o conceito é utilizado não em decorrência da configuração material do instrumento de trabalho, mas da função. Tanto que o Marx ele dá o exemplo do boi. Ele falou: o boi, como animal de trabalho, ou melhor, na função de animal de trabalho, é capital fixo. Mas, se ele está engordando para a gente comer, é matéria-prima. E também não dizia respeito ao fato de estar imobilizado ou não. O Marx falou: olha, a locomotiva, o navio, são capital fixo, mas estão se deslocando. Ou seja, é aquela fração do capital constante que transfere fracionariamente o seu produto, o seu valor para o produto. Basicamente, ele está abordando a questão do ponto de vista da circulação do valor. Outro elemento que eu acho importante nesse conceito, ele fala: olha, o capital fixo e o capital circulante são conceitos válidos exclusivamente para o âmbito do processo produtivo. Eles não podem ser aplicados na circulação, no âmbito da circulação, coisa que o Adam Smith chegava a fazer, por exemplo, como nós vamos ver logo à frente. Os capítulos que estão logo à frente vão reforçar muito o debate da Rosa. Então, é aquela ideia de que o valor do capital fixo circula fracionariamente. Aí o Marx dá exemplos de elementos do capital fixo que podem durar décadas, às vezes séculos. Pontes, túneis. Você vê que ele chega a falar no capítulo que, dependendo da duração, a fração do valor que esse elemento do capital fixo transfere para o produto nem entra na contabilidade. Por outro lado, o capital circulante vai abranger as matérias-primas e as matérias auxiliares e a força de trabalho. Então, ele junta uma fração do capital constante, que são as matérias-primas e as matérias auxiliares, e a força de trabalho. E aí ele desenvolve toda uma argumentação sobre como ocorre no processo produtivo essa circulação do valor, puxando muita coisa que ele desenvolveu lá no livro 1. Por exemplo, ele fala: a matéria-prima
ela transfere o seu valor integralmente para o produto num ciclo de trabalho, num ciclo produtivo. Mas ela não transfere apenas o seu valor. Materialmente, ela vai fazer parte do produto. Mas as matérias auxiliares podem transferir o seu valor sem compor materialmente o produto. Por exemplo, o material usado na iluminação da fábrica ou na lubrificação das máquinas. De vez em quando o Marx fala o sebo utilizado na lubrificação da máquina. Eu fico imaginando o cheiro daquelas fábricas, né? Tu sabe, eu tenho uma coisa, né? Tipo, eu trabalho na gráfica, né? E daí, com a máquina que a gente tem, é uma offset enorme, que possivelmente é dos anos 70. Ela é um trambolho enorme, assim. E o meu colega, tipo, ele faz a tinta ainda à mão, sabe? Ele mistura lá os tons, olha para o papel que já tem o modelo e até chegar no tom. Eu acho aquilo, assim, é mágico aquilo, né? Porque tem que saber muito, tem que manjar muito. E de longe, assim, eles sabem dizer, tipo, tá bem diagramado ou não tá, sabe? Eles sabem cada ponto, assim, numa folha de papel, é um negócio muito louco. E aí eu fico pensando na gráfica onde a Maíra trabalha, né? Que é tipo, uma impressora enorme, assim, nem sei quantas folhas imprime, assim, por minuto, mas que tudo já é, né, computadorizado, tipo, tu já encaminha do computador, né, para sair da cor que precisa sair e tal, né. Então, e aí eu vejo todo dia o meu colega tendo que limpar toda a máquina, né. Limpa toda a máquina, porque ele tem que limpar a máquina cada vez que ele vai usar uma cor, porque é uma cor por vez. Então, se um mesmo papel, né, tem duas cores, ele vai imprimir uma vez todo aquele de uma cor, depois ele vai limpar toda a máquina. E, tipo, essa máquina tá o caos, assim, né? Imagina, anos 70, ela nunca recebe manutenção. É basicamente ele lidando com o que dá, assim, né? Tipo, limpando, tentando conservar. Mas que é um negócio, né, que não tem muito o que fazer, assim, a máquina, né, precisa de manutenção. Mas é muito louco perceber que, tipo, ainda assim, após, né, todos esses anos de uso, a máquina tá inteiraça lá, sabe? Cumprindo ainda com o papel dela, sabe? Um negócio que é, tipo, é isso, uns 50 anos no mínimo de uso, sabe? E é a máquina que mantém ainda a gráfica, assim. É interessante isso, porque você vê que nesse capítulo, o Marx ele fala, olha, a máquina, se ela dura 10 anos, ela vai transferir, em média, 1/10 do seu valor por ano para os produtos, de cuja produção ela participa. Mas ela pode ser substituída antes de acabar a sua vida útil, quando ela atinge a chamada obsolescência moral. Por quê? Entraram máquinas mais modernas, mais produtivas, eventualmente com um valor menor, porque a própria produção de máquinas aumentou a produtividade do seu trabalho. E aí, quando ela for substituída, ela já vai ser substituída por uma máquina melhor. E ela pode até mesmo ser substituída por uma máquina mais moderna antes dela atingir o fim da sua vida útil. Você vê que o Marx ele faz todo um exercício de mapeamento da manutenção, do conserto, da montagem de novas máquinas com peças das antigas. Então, ele vai apontando uma série de situações intermediárias e específicas que dizem respeito à maneira como circula o valor do capital fixo. Lá na frente, um dos capítulos mais complexos do livro 2, na minha opinião, diz respeito exatamente à reprodução do capital fixo em escala global do capital.
Mas ele fala uma mesma coisa, por exemplo. Estou recebendo a mensagem da Pamela, que ela acabou de postar o vídeo do nosso debate de ontem. Aí eu mandei uma mensagenzinha para ela. Ela falou: à tarde eu posto. Eu falei: não tem pressa, Pamela, ainda tem mais dois hoje. Porque teve um debate hoje às 8. Ela postou a última. Está sendo muito massa isso. Tá ficando legal. Claro, fica uma. É um vídeo em estado bruto, né? Então a gente para, altera, interpola comentários. Mas eu estou achando muito legal. Hoje eu estava vendo o trabalho que o Davi e a Eduarda vão apresentar na JAI, que é sobre o nosso grupo, né? Uhum. E eles pegaram vários prints de tela e puseram lá nas Que legal. entra todo mundo. Que legal, que legal. Então ele vai usar intensamente esses conceitos daqui para frente. E a gente tem que prestar atenção porque ele usa simultaneamente os conceitos de capital constante e capital variável e os conceitos de capital fixo e capital circulante. Eu peguei uma versão digital, eu tenho os economistas do Adam Smith, mas eu peguei uma versão digital para ler no tablet. Eu quero dar uma explorada no Riqueza das Nações, porque o Capital é muito tributário do livro do Adam Smith, né? Boa parte do Capital o Marx gasta criticando o Adam Smith, porque ele considera importante, né? Ele estudou economia política no Adam Smith, né? Intensamente. Ontem, no finalzinho, eu acho que você já tinha saído. Eu falei Pode. tem um trechinho aqui que a Rosa comete um erro. Ela projeta uma fórmula que vale para o capitalismo para toda a história. Aí eu achava que era no capítulo 1, fiquei um tempão procurando, no capítulo 1, 2, 3. E eu falei, olha, eu vou procurar, eu vou até reler tudo isso para achar, porque me chamou muita atenção. Aí, logo depois que acabou o nosso debate, eu abri o capítulo 4 e estava lá. E era o capítulo 4, né? Eu até compartilhei no grupo. Então, no nosso vídeo, a última parte é eu procurando isso e não encontrando. Agora, tem um elemento importante aí no conceito de capital circulante. As matérias-primas e as matérias auxiliares apenas transferem o seu valor para o produto. Mas a força de trabalho não transfere simplesmente o seu valor para o produto. A força de trabalho produz valor novo. Valor que corresponde ao salário, ao valor da força de trabalho, chamado trabalho necessário. Então, quando o Marx fala da força de trabalho, ele não diz que
ela transfere o valor para o produto. Ele diz que a força de trabalho reproduz o seu valor. Porque, claro, a mercadoria vai incorporar o valor da força de trabalho produzida no processo de produção dessa mercadoria, enquanto o valor do meio de produção foi produzido em processos de produção anteriores. Por exemplo, numa tecelagem, o fio utilizado foi produzido num processo de produção anterior, eventualmente numa outra fábrica, numa fiação. Então, esse fio vai transferir o seu valor para o tecido. Mas a fração que corresponde à força de trabalho é produzida no ato da produção. É valor novo. Então, Marx fala: olha, a força de trabalho não transfere o seu valor, mas reproduz o seu valor na mercadoria produzida. Eu acho essa diferenciação importante, porque ele está diferenciando exatamente aí o capital constante do capital variável por baixo do conceito de capital fixo e circulante. Mas ele tem todo um arrazoado aí sobre manutenção, sobre conserto. Chega um ponto que eu acho, ele chega num ponto que eu acho muito interessante. Vou pegar aqui o meu texto, porque ele não consegue classificar uma determinada. Por exemplo, ele está falando aqui do capital aplicado nos concertos propriamente ditos. Em geral, ele inclui esse capital no capital circulante. Mas aí ele fala que esse capital aplicado em concertos, propriamente ditos, constitui, sob vários aspectos, um capital de espécie peculiar, que não pode ser classificado como capital fluido, que é outro nome que ele dá para o capital circulante, nem como capital fixo, mas, por fazer parte das despesas correntes, pertence mais ao primeiro. Então, ele não consegue um conceito que diferencie claramente o capital aplicado no conserto das máquinas, né? do capital fixo, dos trilhos, dos túneis e etc. Aí, logo depois, ele fala o modo de contabilização, naturalmente, e nada altera a conexão real entre as coisas contabilizadas. Então, ele chega num ponto aqui em que uma determinada atividade ele não consegue pôr com clareza nem na rubrica do capital circulante, nem na rubrica do capital fixo. Então, ele fala, mas como na contabilidade ser jogado nas despesas correntes, entra mais no capital circulante, o que quer que isso signifique, né? Ou se aproxima mais do capital circulante. Não sei, eu acho que é basicamente isso, Alana.
Como a gente já tinha adiantado bastante também. Como nós adiantamos, uma parte de hoje está na semana passada. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, um elemento que é importante no desenvolvimento do capital, do conceito de capital fixo, é o que ele chama de fundo de reserva. Porque ele fala o valor da máquina, na medida em que ela vai transferindo o valor para o produto, se divide. Uma parte foi transferida, a outra permanece nela. Mas essa parte transferida, ela deve constituir um fundo que daqui a 10 anos vai permitir repor a máquina. Agora, o Marx fala, esse fundo muitas vezes é utilizado para expandir a produção, para comprar novas máquinas, para enfrentar uma situação crítica. Então, o capitalista enfrenta, por exemplo, uma situação em que o valor da mercadoria que ele produz cai. Quando ele vende a mercadoria, ele obtém menos do que ele adiantou no início do processo produtivo. Para prosseguir nas mesmas bases, ele tem que tirar o dinheiro de outro lugar, ele vai tirar desse fundo. Sem contar o sistema de crédito, que o próprio sistema de crédito vai permitir uma flexibilidade maior ao capitalista. Ele falou, o capitalista não vai guardar debaixo do colchão esse dinheiro. Ele põe no banco. Aí, no banco, esse dinheiro vai funcionar como capital, mas não para ele, capitalista, Para outros. para outros capitalistas. Então, ele já vai adiantando coisas que ele vai desenvolver no livro 3. Eu estou muito curiosa também sobre essa parte do crédito, porque aí nossa, parece que vai, não sei, vai enredando cada vez mais, assim. E aí a questão, a coisa dos bancos também, eu acho isso muito louco. Isso o Marx desenvolve detalhadamente no livro 3, né? Eu acho que é muito instrutivo a esse respeito, né? Porque ele fala da formação, da função dos bancos no financiamento das empresas, na circulação monetária. Porque quando Marx estava analisando isso na Inglaterra, lá do século XIX, a própria produção do dinheiro era delegada a bancos privados. Só mais tarde que o Banco da Inglaterra foi tornado público. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta como o sistema de crédito estimula a especulação, até o estelionato. De qualquer modo, esse conceito aí de fundo de reserva é um conceito importante quando ele analisa a circulação do capital individual, particularmente, né? E vamos considerar que ele está tratando aqui de um capital que está circulando autonomamente. Ele está circulando sem o apoio do banco, sem o apoio de outras fontes. Ele está analisando a circulação
em si mesma. É aquilo que a Rosa fala, nós temos que fazer abstração de todas as oscilações cíclicas e analisar a reprodução do capital por uma média de longo prazo. Mais alguma questão que ficou em dúvida, Alana? Acho que não. Acho que era isso. Claro, um capítulo que a gente vai ter que ler de novo, e o livro 2 não demanda só uma leitura, né? Como todo capital, a gente tem que ler, reler e tal, discutir. Na verdade, agora, lendo o livro 2, aí eu já quero ler de novo coisas no livro 1. Já está acontecendo esse movimento o tempo inteiro de voltar lá e. É porque ele nos remete o tempo todo para o livro 1, né? Nós estamos discutindo no livro 1 a reprodução ampliada. E o Marx já adianta muita coisa que ele está desenvolvendo aqui no livro 2. Ele antecipa. Então tá, Alana. Então tá. Nós podemos ficar por aqui hoje. Nos vemos na próxima quinta. Tá bom. Se Até mais cuida aí. outro. Tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo.